Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos os títulos de crédito, sua importância jurídica e econômica, bem como falência e recuperação de empresas. Falaremos primeiro de títulos de crédito. A definição de título de crédito, ela vem da relação de confiança entre sujeitos, aquele que concede o crédito, que é o credor, e aquele que por ele é beneficiado, o devedor. O credor, por sua vez, é amparado por lei e pode exigir seu crédito do devedor. Existem vários instrumentos que podem ser utilizados. Entre os mais comuns estão os que podem ser definidos como títulos de créditos. Por exemplo, o cheque, a nota promissória e a duplicata. Os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação, mas se distingue dela na exata medida em que a representa. São três os princípios que informam o regime jurídico cambial: a cartolaridade, a literalidade e a autonomia. Vejamos cada um. A cartolaridade, literalidade e autonomia, que são esses princípios, né? O que eles querem dizer? Para que o credor de um título de crédito exerça os seus direitos por eles representados, é indispensável que se encontre na posse de um documento, também conhecido como cartóla. Então, cartóla é o nome do documento que a pessoa tem posse. Sem o preenchimento dessa condição, mesmo que a pessoa seja efetivamente acreedora, não poderá exercer o seu direito de crédito, valendo-se dos benefícios do regime jurídico cambial. Por isso é que se diz, no conceito de títulos de crédito, que ele é um documento necessário para o exercício de direito nele contido. Como aplicação prática desse princípio, tem-se a impossibilidade de se promover a execução judicial do crédito representado, instruindo-se a petição inicial com cópia xerográfica, cópia xerox do título de crédito. A execução, assim também o pedido de falência baseado na impontualidade do devedor, somente pode ser ajuizada acompanhada do original do título de crédito da própria carta, como garantia de que o exequente é o credor, de que ele não negociou esse crédito com outra pessoa ou instituição. Esse é o princípio da cartolaridade. Esse princípio, também alguns autores comentam que não terão eficácia para as relações jurídicas cambiais, aqueles atos jurídicos não instrumentalizados pela própria carta a que se refere, o documento. O que não se encontra expressamente consignado no título de crédito não produz consequências na disciplina das relações jurídicas cambiais. Um aval concedido instrumento apartado da nota promissória, por exemplo, não produzirá os efeitos de aval, podendo no máximo gerar efeitos na órbita do direito civil, como fiança. A quitação pelo pagamento de obrigação representada por um título de crédito deve constar do próprio título, sob pena de não produzir todos os seus efeitos jurídicos. Vejamos agora o princípio da autonomia. Então, entendemos que as obrigações representadas por um mesmo título de crédito são independentes entre si. Se uma dessas obrigações for nula ou anulável, eivada de algum tipo de vício jurídico, tal fato não comprometerá a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito. Se o comprador de um bem a prazo emite nota promissória em favor do devedor e este paga uma das duas dívidas perante terceiro, transferindo a este o crédito representado pela nota promissória, em sendo restituído o bem por vício rebeditório, por exemplo, ao vendedor, não se livrará o comprador de honrar o título no seu vencimento junto ao terceiro portador. Deverá, ao contrário, pagá-lo e em seguida demandar ressarcimento perante o vendedor do negócio que foi frustrado. Alguns autores também colocam que o princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios: o da abstração e o da iniponibilidade, das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Trata-se de subprincípios porque, embora formulados diferentemente, nada acrescentam à disciplina decorrente do princípio da autonomia. O subprincípio da abstração
é uma formulação derivada do princípio da autonomia, que dá relevância à ligação entre o título de crédito e a relação, ato ou fatos jurídicos que deram origem à obrigação por ele representada. O subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, por sua vez, é apenas o aspecto processual do princípio da autonomia, ao circunscrever as matérias que poderão ser arguidas como defesa pelo devedor de um título de crédito executado. Vamos falar agora um pouquinho de circulação e garantia. Então, existem alguns elementos essenciais para a melhor compreensão dos títulos que nós estamos estudando, quais sejam o saque, o aceite, o endosso e o aval. Vamos falar primeiramente do saque. O saque é o ato de criação, de emissão de uma letra de câmbio, por exemplo. Após esse ato cambial, o tomador estará autorizado a procurar o sacado para, dado certas condições, poder receber dele a quantia referida no título. Mas o saque produz um outro efeito, o de vincular o sacador ao pagamento da letra de câmbio. O sacado é que se encontra na posição de destinatário da ordem de pagamento. Ele é que, em princípio, deverá pagar o título. No entanto, se não o fizer ou se não se realizar as condições da obrigação do sacado, o tomador poderá cobrar a letra de câmbio do próprio sacador, que, ao praticar o saque, tornou-se co-devedor do título. Embora o saque crie três situações jurídicas distintas, a lei faculta que uma mesma pessoa ocupe mais de uma dessas situações. Assim, a letra poderá ser sacada em benefício do próprio sacador, a mesma pessoa ocupando simultaneamente as situações jurídicas de sacador e tomador, ou ainda sobre o próprio sacador, a mesma pessoa ocupando simultaneamente essas duas situações. O ato cambial pelo qual o sacado concorda em acolher a ordem incorporada pela letra chamamos de aceite. Nada obriga a aceitar a letra de câmbio, nem sequer a prévia existência de obrigação perante o sacador ou o tomador. O sacado somente assumirá obrigação cambial pelo aceite se o desejar. É o aceite o ato de sua livre vontade. Se por acaso é ele devedor do sacador ou do tomador, por obrigação derivada de ato, negócio, fato ou relação jurídica diversa, caberá evidentemente ação própria para a cobrança do devido, mas inexiste qualquer forma de obrigar à prática do aceite. O aceite resulta da simples assinatura do sacado, lançado no anverso do título, mas poderá ser firmado também no verso, desde que identificado o ato praticado pela expressão aceito ou outra equivalente. O aceitante é o devedor principal da letra de câmbio. Isso significa que, no vencimento, o credor do título deverá procurar inicialmente o aceitante para cobrar o seu pagamento. Somente na hipótese de recusa de pagamento pelo devedor principal é que o credor poderá cobrar o título em determinadas condições de outras pessoas co-obrigadas. Cada título de crédito, em espécie, tem o seu devedor principal em relação ao qual se aplica esta regra. Vamos falar agora do endosso. O endosso é o ato pelo qual um título passa a circular, saindo da esfera de seu legítimo possuidor e passando para terceiros de boa-fé. Voltemos para o exemplo das letras de câmbio. A letra de câmbio é um título sacado em regra com a cláusula à ordem. Isso significa que o seu credor pode negociar o crédito por ela representado mediante um negócio jurídico transladador da titularidade desse crédito, de efeitos cambiais, chamado endosso. Conceitua-se, então, o endosso como o ato de troca cambiário que opera a transferência do crédito representado por título à ordem. É claro, a alienação do crédito fica ainda condicionada à tradição do título, à passagem, em decorrência do princípio da
cartolaridade, né? Lembremos que eu tenho que estar de posse desse título. A cláusula à ordem pode ser tanto expressa como tácita, ou seja, basta que não tenha sido inserida a cláusula não à ordem na letra de câmbio para que ela seja transferível por endosso. O endosso produz, em regra, dois efeitos. Ele transfere a titularidade do crédito representado no documento do endossante para o endossatário. Segundo, vincula o endossante ao pagamento do título, na qualidade de coobrigado. Existem endossos que não produzem um ou outro desses efeitos, como forma que nós veremos aí à frente. O endosso pode ser de duas espécies. O endosso em branco, quando não identifica o endossatário, ou o chamado em preto, quando esse endossatário é identificado. Resulta um endosso da simples assinatura do credor do título lançado no seu verso, podendo ser feita sob a expressão: pague-se a fulano de tal, ao João, Antônio da Silva. Deu o nome, é um endosso em preto. Ou simplesmente pague-se, né, sem dizer o nome, que é um endosso em branco. Ou sobre outra expressão equivalente, né, nesse sentido de pagar ou para quem se deve pagar. O endosso poderá também ser feito no anverso do título, mas nesse caso é obrigatória a identificação do ato cambiário praticado, ou seja, não poderá o endossante se limitar a assinar o documento. Apesar de estarmos nesses exemplos falando de letra de câmbio, os elementos que estamos vendo também se aplicam a outros tipos de título, como exemplo o cheque, né? Então a gente consegue utilizar essa mesma nomenclatura, essas mesmas situações e regras no caso do cheque. Vamos falar agora do aval. O aval é o pagamento de uma letra de câmbio, né? Esse pagamento pode ser total ou parcial, ou garantido por aval. Por esse ato cambial de garantia, uma pessoa chamada de avalista garante o pagamento do título em favor do devedor principal ou de um co-obrigado. O devedor em favor de quem foi garantido o pagamento do título é chamado de avalizado. O avalista é responsável da mesma forma que o seu avalizado, né, de acordo com a lei quando isso é tratado. Isso não significa, contudo, uma atenuação do princípio da autonomia. A obrigação do avalista é autônoma em relação à do avalizado, né, como a própria lei diz. Eventual nulidade da obrigação do avalizado não compromete a do avalista. Quando a lei equiparou as responsabilidades de um e de outro co-obrigado, pretendeu, em suma, apenas prescrever que o avalista responde pelo pagamento do título perante todos os credores do avalizado. E, uma vez realizando o pagamento, poderá voltar-se contra todos os devedores do avalizado, além do próprio, né, de forma evidente. O aval é obrigação típica do direito cambiário ou cambiariforme. Tem de ser prestado no próprio título. Fora do título, ainda que por escritura pública, não é aval. Não se rege pelo direito cambiário. O aval pode ser dado por procurador, desde que, mediante instrumentos de procuração específico, não apenas de ordem geral, sob pena de nulidade. Com efeito nulo, é o aval lançado por mandatário se este não for conferido poderes especiais expressos para no instrumento de procuração, visto que os poderes conferidos de modo geral só otorgam poderes de administração e não autorizam o mandatário a praticar qualquer ato de que possa resultar direta diminuição do patrimônio do mandatário. O aval pode ser em preto, indica o avalizado, ou em branco, presume-se em favor do sacador do documento, né, ou da nota promissória que foi emitida, ou do cheque. Falaremos agora da exigibilidade do crédito cambiário, do vencimento, do pagamento e do protesto. Vencimento é o fato jurídico que tornará o título exigível.
para pagamento e pode ser classificado nas seguintes modalidades: vencimento ordinário e vencimento extraordinário. Os devedores de um título de crédito são de duas categorias: o chamado devedor principal, que na letra de câmbio é o aceitante, e os coobrigados, que nesta espécie de título são o sacador e o endossante. O autor também, as pessoas que tratam, os autores, também tratam nessa mesma linha. Os avalistas se enquadram em um grupo ou outro em função do enquadramento do respectivo documento que foi avalizado. Para tornar-se exigível o crédito cambiário contra o devedor principal, basta o vencimento do título. Já em relação aos coobrigados, é necessário ainda a negativa de pagamento do título vencido pelo devedor principal. Em virtude do princípio da literalidade, a comprovação desse fato deve ser feita por protesto de título, o qual se consubstancia, então, em condição da exigibilidade do crédito cambiário contra os coobrigados. O protesto do título também é condição de exigibilidade desse crédito, nos mesmos termos, na hipótese de recusa do aceite. O vencimento de um título de crédito se opera com ato ou fato jurídico pré-determinado por lei, como necessário a tornar o crédito cambiário exigível. Há duas espécies de vencimento, tanto o ordinário como o extraordinário. O pagamento é a forma principal da extinção da obrigação representada pelo título. Com o pagamento, extingue-se uma, alguma ou todas as obrigações representadas por um título de crédito. Se o pagamento é feito por um coobrigado ou pelo avalista do aceitante, são extintas a própria obrigação de quem pagou e mais dos coobrigados posteriores. Se o pagamento é feito pelo aceitante da letra de câmbio, extingue-se todas as obrigações cambiais. Quando o pagamento for efetuado pelo devedor principal, ocorre todas essas extinções, né? Então, todas aquelas obrigações, elas são extintas. E, por último, da exigibilidade do crédito, vamos falar do protesto. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova o quê? A inadimplência, o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. A lei estabelece para o protesto os seguintes prazos. Para o protesto por falta de aceite, o portador deverá entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação ao sacado, ou no dia seguinte ao término do prazo. Se a letra foi apresentada no último dia deste documento, o sacado solicita um prazo a mais, um prazo de respiro para o protesto por falta de pagamento. O credor deve entregar o título em cartório num dos 2 dias seguintes àquele que ele for pagável, a menos que se adote o entendimento, conforme alguns doutrinadores colocam, que defende a vigência da lei interna na disciplina desse prazo, quando então deverá o portador encaminhar o título já no primeiro dia útil seguinte ao do vencimento. Os títulos se classificam em 4 grandes áreas: quanto ao seu modelo, nível vinculado, quanto à estrutura, quanto às hipóteses de emissão e quanto à circulação. Quanto ao modelo, dividimos em livre ou vinculados. Livres são os títulos de crédito cuja forma não precisa observar um padrão normativamente estabelecido. Os seus requisitos devem ser cumpridos para que se constituam títulos de crédito, mas a lei não determina uma forma específica para eles. Os vinculados reúnem aqueles em relação aos quais o direito definiu um padrão para o preenchimento dos requisitos específicos de cada um. Nesse grupo estão o cheque, a duplicata mercantil, por exemplo. Um cheque somente poderá ser um cheque se lançado no formulário próprio fornecido, aquele modelinho do cheque no talonário que vem do banco. Então, existe essa necessidade do atingimento dos requisitos obrigatórios. Em relação à estrutura, no tocante ao critério pertinente à estrutura,
os títulos de crédito serão de ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Ordem de pagamento. Nesse caso, o saque cambial dá nascimento a 3 situações jurídicas distintas: a de quem dá a ordem, a do destinatário da ordem e a do beneficiário da ordem de pagamento. Por exemplo, A que ordena a B que pague C o valor contido no título. Essa modalidade ela envolve 3 partes: o sacador, aquele que emite o título, saca; o sacado, aquele contra quem o título é emitido; e o tomador ou beneficiário, aquele a favor de quem o título é emitido. Em relação à promessa de pagamento. No caso da promessa, apenas 2 situações jurídicas distintas emergem do saque cambial: a de quem promete pagar e a do beneficiário da promessa. Nesse caso, nós teremos o promitente, aquele que emite o título, é seu devedor principal, e o beneficiário da promessa, aquele a favor de quem o título é emitido, sendo seu primeiro credor. Em relação às hipóteses de emissão, nós temos as hipóteses causais e as não causais ou abstratas. Aos causais, um título causal somente pode ser emitido se ocorrer o fato que a lei elegeu como causa possível para a sua emissão. Por exemplo, a duplicata mercantil, a qual é considerada por lei como instrumento obrigatório como documento de compra e venda. E as não causais ou abstratas. Um título não causal ou abstrato pode ser criado por qualquer causa, para representar a obrigação de qualquer natureza no momento do saque. Em relação à circulação, nós podemos também ter 2 classificações: ao portador e os títulos nominativos. Os títulos ao portador são aqueles que, por não identificar o seu credor, são transmissíveis por mera tradição. E os nominativos são os títulos em que se identifica o credor. Em relação aos títulos de crédito, nós temos várias legislações que são aplicáveis. Temos o Código Civil, a Lei Uniforme de Genebra, que é traduzida aqui no Decreto 57883 de 1966, a Lei do Cheque de 85 e a Lei das Duplicatas de 68. Vejamos alguns exemplos. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento incondicional composta pelo sacador, o que dá a ordem de pagar, e pelo sacado, o que deve pagar. A nota promissória é uma promessa de pagamento, pela qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro. Existem algumas prescrições previstas em lei dessa letra de câmbio. 3 anos, as ações contra o aceitante, sacado ou avarista, e de 12 meses as ações do portador contra o endossante, e de 6 meses as ações dos endossantes, um contra os outros. A nota promissória prescreve nos seguintes prazos: do portador contra o emitente ou avarista em 3 anos, do portador contra o endossante em 12 meses, do endossante um contra o outro em 6 meses. O cheque ele tem uma regulamentação toda especial pela Lei 7357 de 1985. Possui as suas características próprias, os seus tipos, que é bem comum no nosso dia a dia, né? Ele pode ser cruzado ou não, e outras administrativo e outras características. A duplicata. A duplicata mercantil é um título de crédito criado pelo direito brasileiro. Já o Código Comercial de 1850 previa essa duplicata mercantil, né? Do jeito que a gente vem aí utilizando, né? Então é um documento antigo que hoje é regulado pela Lei 5474 de 68 e pelo Decreto 436 de 1969. Falaremos agora sobre os aspectos legais e princípios da nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Então, de acordo com a Lei 11.111, esse diploma ele visa disciplinar a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Estão fora dessa lei a empresa pública e instituição financeira pública ou privada que possuem regramento específicos.
A atual legislação falimentar traz sensíveis inovações, tendo como princípio fundamental a recuperação econômica da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Nós não vamos fazer comparação entre a legislação anterior ou atual, né? Somente colocaremos alguns pontos da legislação vigente. Então, nós temos a recuperação judicial e a extrajudicial. Qual seria a diferença? A recuperação judicial, ela tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, né? Então, essa é a nossa recuperação judicial. E a recuperação extrajudicial é um instrumento que surgiu na nova lei que visa a possibilidade de um empresário buscar a sua recuperação por meio de negociações diretas com os seus credores, né? Então, essa é a nossa recuperação extrajudicial, né? Quais são os aspectos dessa recuperação? Ela pode ser consensual ou majoritária, é negociada diretamente com os credores, ela não é óbice a eventual recuperação judicial, né, solicitada na Justiça, ela impede nova recuperação extrajudicial por um prazo de 2 anos, ela não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções, como a recuperação judicial. Homologada, né, por um juiz, autoriza a venda de filiais ou outras unidades, não impede outras modalidades de acordo. E sentença homologatória é título de execução judicial, né? Então, alguns exemplos e aspectos da nossa recuperação extrajudicial. Vamos falar agora sobre a falência, né? Então, o processo de execução coletivo contra o devedor empresário que se encontra em crise financeira. Podemos identificar a falência como o processo de execução coletiva contra o empresário devedor que se encontra em crise econômica. Tal processo não alcança aqueles empresários excluídos pela legislação 11.111, aos quais serão obrigados às disposições das legislações de cada atividade específica, quando a gente fala de segmento bancário, o que nós falamos anteriormente. Quais seriam algumas das finalidades da falência? Afastar o devedor de suas atividades, preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens da empresa, preservar e otimizar os ativos da empresa, preservar e otimizar os recursos produtivos, inclusive os intangíveis, e tramitar o processo com celeridade e economia processual. A decretação de falência ela tem alguns procedimentos, né? A fase postulatória, que é quando o requerimento de falência deverá ser realizado, a fase de defesa, que é o momento em que o devedor poderá utilizar, né, algumas estratégias, a fase instrutória, que dependendo do tipo de falência, né, vai ter aí alguma diferença, e a fase decisória, que é quando o juiz decide pela falência. Vamos falar agora sobre a habilitação e verificação dos créditos. A verificação dos créditos é tarefa do administrador judicial. Para cumpri-la, deve levar em conta não só a escrituração e os documentos do falido, como todos os elementos que forem fornecidos pelos credores. Havendo divergência entre o administrador judicial e um dos mais credores acerca dos próprios créditos que possuem ou de outros, cabe ao juiz do caso decidir o conflito. Olá, veremos no nosso próximo encontro. Obrigado pela presença de vocês.